Estamos aqui a falar numa taxa que faça aquilo que é um eventual preço de custo superior a 25%. E estamos a falar de muitos equipamentos. No que diz respeito ao segmento de consumo, destes equipamentos, como eu acabei de referir há pouco, vendem-se por ano em Portugal, ou venderam-se o ano passado, em 2011, em Portugal, cerca de 150 mil. Há 150 mil consumidores que vão ter de ser sobretaxados de alguma forma por este valor. Se estivermos a falar em microempresas, ou seja, o valor acaba por, ou seja, a percentagem e o volume de vendas acaba por estar dentro desta ordem. Respondendo a uma questão que colocava há pouco entre aquilo que era a realidade portuguesa e a espanhola. Ou seja, os equipamentos que eram vendidos em Espanha eram sobretaxados por via disso e havia necessariamente diferenças de preço. Ou seja, entre aquilo que era o mesmo produto, o mesmo modelo da mesma marca, tinha um preço vendido em Espanha e tinha outro preço vendido em Portugal. Ou seja, muitas das vezes não era tão visível porque as próprias taxas de IVA, naquilo que tem a ver com o preço de venda ao público, também eram dispares, mas, tirando o IVA, havia de facto essas diferenças. E, vamos ver, não queremos com isto dizer que houvesse uma fuga massiva de vendas daqui para a Espanha, mas foram várias as situações em que, quando se justificava em algum tipo de equipamentos, isso mesmo veio a acontecer. Obrigada. Não sei se mais algum dos senhores agradecia que desligasse. Muito obrigada. Se alguém quer acrescentar mais algum assunto para terminarmos, porque já temos os próximos. Faz favor. Muito obrigado. Gostaria de também dar aqui um pequeno contributo em relação a algumas questões que foram colocadas, designadamente as que têm a ver com os sistemas alternativos e com a compatibilização de interesses, para deixar claro que nós, a AGEF, nada temos contra a legítima retribuição dos autores, muito pelo contrário. São, enfim, um elemento precioso do ponto de vista social e, embora não seja verdade ou não corresponda inteiramente à verdade, nem longe nem de perto, que nós, ou que os equipamentos que os nossos fabricantes têm desenvolvido ao longo das décadas que o têm feito, sejam por causa de haver conteúdos. De algum modo, e é um pouco esse o nosso argumento, agora que estamos na era digital, é até um pouco o contrário, como aliás o Sr. Deputado, na sua reflexão, justamente referia muito bem. De algum modo, é justamente ao contrário. O facto de haver cada vez mais equipamentos que possibilitam, enfim, democratizam as tecnologias, isso tem o efeito exatamente de indução relativamente à criatividade e à possibilidade de, como dizia o Sr. Deputado, de quase qualquer um de nós se poder arvorar em autor ou, inclusivamente, de se tornarem autores famosos, de repente, patinadores de skate, só porque tiveram um azar ou tiveram uma gafe, mas que, no entanto, depois são, enfim, as suas aventuras e os seus filmes, enfim, não chegam ainda a um patamar que lhes permita candidatarem-se a um Oscar, mas, enfim, têm, de qualquer forma, uma repercussão que há 30 anos seria absolutamente impossível. E esse efeito decorre justamente da era do analógico, decorre justamente do desenvolvimento tecnológico. Portanto, é exatamente ao contrário, Sr. Deputado. É exatamente o desenvolvimento tecnológico e a evolução que ele tem sofrido que induz e que potencia e alavanca a capacidade criativa dos autores. Não, sem pôr em causa a criatividade dos autores, mas é dialético, exatamente. É dialético. Muito obrigado pela síntese. Muito obrigado pela síntese. Relativamente àquilo que está aqui em questão, portanto, nós não temos nada contra os autores, muito pelo contrário, queremos que os autores utilizem, obviamente, os nossos equipamentos o mais possível. Relativamente à articulação dos interesses, julgamos que eles são articuláveis. O que acreditamos é que este projeto não consegue esse desidrato. Justamente porque, não estando em causa a compensação aos autores, uma compensação que, no fundo, derivará de um prejuízo,
essa compensação é, sobretudo, cega. Quer dizer, qualquer equipamento, qualquer suporte que seja colocado no mercado é honorado com uma taxa, como aqui se viu, muitas vezes é absolutamente brutal e desproporcional relativamente às próprias margens de comercialização. Bom, e, portanto, com custos nos consumidores, como é evidente. Portanto, o ponto aqui é que o sistema tem que vier a ser encontrado e que esperamos que possa eventualmente vir a ser encontrado a uma escala europeia, de forma a que ele possa ser harmonizado, porque, como já aqui foi referido, de facto, o conceito de compensação equitativa é, segundo o Tribunal da União Europeia, um conceito autónomo e que tem que estar harmonizado. Portanto, o ideal é que possa ser encontrada uma solução europeia. Portanto, há aqui um problema de oportunidade legislativa. Mas, independentemente da questão da oportunidade legislativa, o que acreditamos é que, de facto, a compensação não pode ser cega. Isto é, não deve taxar indiscriminadamente todos os equipamentos e todos os suportes. Tem que haver algum mecanismo para aferir, como de resto é razoável num Estado de Direito, que haja alguma conexão, alguma ligação entre o montante do prejuízo que afeta os autores e a respectiva compensação. Isto é, que os autores sejam ressarcidos de um prejuízo que seja quantificável através de algum critério e que não seja, portanto, digamos, um ónus social que afeta todas as empresas, que afeta todos os cidadãos, cada vez que adquirem um equipamento, como, por exemplo, aquele caso que foi aqui mencionado, de um simples multifuncional que não chega a custar 50 euros e que corre o risco de passar a pagar todos eles, independentemente de serem adquiridos por uma empresa, por um escritório de advogados, muitas vezes até adquiridos num contexto em que, legalmente, seria proibido, não estaria acessível o usufruto de qualquer obra e a sua respectiva cópia. Porque, quer dizer, muitas vezes, se eu tenho uma fotocopiadora, por exemplo, para dar um exemplo clássico, ou um multifuncional que tem essa função no meu escritório, não é suposto eu estar a copiar livros lá. Isso, como aqui foi dito, é um problema de pirataria, não é um problema de cópia privada. Portanto, essa indiscriminação, essa cegueira, digamos, da lei relativamente à forma de compensar os autores, é que é claramente um ponto que, do ponto de vista europeu, foi reconhecido como um aspecto negativo e nós, aqui em Portugal, estamos exatamente a procurar defender justamente essa mesma ideia, que é absolutamente injusto e insuportável essa aplicação indiscriminada a todos os equipamentos e a todos os suportes. Muito obrigado. Obrigada. Queremos agradecer à direção, aos representantes, ao Sr. Diretor Executivo da AGEF, a presença neste grupo de trabalho, todas as informações e, como referi no início, se considerarem ou se acharem importante deixar alguma documentação, mesmo que não tenham para todos os senhores deputados, depois os serviços encarregar-se-ão de fazer a cópia privada para os vários elementos do grupo de trabalho. E muito obrigada mais uma vez, em nome do grupo de trabalho da 8ª Comissão.